Amazonas DC, Memórias e Fragmentos da História da Navegação. Apresenta o legado do armador e pioneiro Gessilê Pinheiro na região de Anamã, no Amazonas. Tudo começou ainda entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, na região de Anamã, época que a Amazônia começava a engatinhar na navegação através dos motores a diesel, devido à chegada do desenvolvimento na região, ainda em constante mudanças com as instalações da Zona Franca de Manaus, que atraía o homem do interior para a capital em buscas de novas oportunidades e mudanças de vida. Foi nesse período que a família de seu Gessilê Pinheiro deu início na navegação na região do Lago de Anamã, a sede homônima. Nessa época, até então, um distrito do município de Anori. Foi nessa região de agricultores descendentes de ex-seringueiros que chegaram na região na década de 30, ainda muito jovem, que seu Gessilê Pinheiro aprendeu os ofícios da navegação com seu pai e logo decidiu prosseguir no mesmo caminho, negociando e fazendo escambo em uma pequena embarcação. Nessa época, boa parte da produção e coleta dos produtos da região do Lago de Anamã eram negociados e levados para Manaus em barcos maiores. Seu Gessilê Pinheiro, primeiramente por um período, trabalhou escoando os produtos das pequenas vilas até a sede de Anamã. Era a década de 70. O Brasil acabara de ser tricampeão mundial de futebol, era a época também de ouro dos rádios a pilha no interior do Amazonas. A primeira embarcação de nome Deus me deu, com um motor Yanmar de 3,5 HP de potência, fazia o trecho entre o lago e a sede do distrito de Anamã, e depois de um período já na década de 70, alugou a embarcação de seu Aristóteles, um comerciante da região. E assim, o armador Gessilê Pinheiro deu início às suas viagens entre a sede de Anamã até a capital amazonense Manaus, levando além de seus produtos em destaque, como a banana de seus roçados, como também levava o açaí, o milho e o jerimum, entre outros produtos negociados com pequenos agricultores de Anamã. E nessas duas pequenas embarcações de destaque, levantou o capital trabalhando duro no trecho entre os anos 70 e 80. Foi nessa época, em meio aos desafios da navegação, que conheceu sua esposa, Dona Terezinha Pinheiro, filha do casal de armadores e pioneiros, Dolores Pinheiro e Raimundo Portela Pinheiro, que também viajavam entre Anamã e Manaus. Desse relacionamento tiveram 6 filhos, na qual hoje parte deles seguem no ramo da navegação. Na década de 80, seu Gessilê seguiu fazendo as viagens entre Anamã e Manaus. Conseguiu capital e ainda em meados dos anos 80, encomendou do tilheiro dos irmãos Fonseca de Araújo, no Igarapé do Tarumã, em Manaus, construir uma embarcação maior para atender a demanda de cargas e passageiros que crescia no trecho. Nesse tempo, as embarcações do armadores Assis Pinheiro e França Leite dominavam a linha do Baixo Solimões até Anori, e o armador Gessilê Pinheiro deu preferência de atender o Lago de Anamã, a sede, que deixou de ser um distrito para se tornar um dos 62 municípios do Amazonas. Seu Gessilê Pinheiro contratou um mestre de Anori para as obras mortas e trocou o talhamar da embarcação, sob sua supervisão bem próximo de sua residência em Anamã.
Embarcação na mão, o armador Gessilê Pinheiro dava início às primeiras viagens na sua própria embarcação. O barco motor Capitão Valdo, fruto de seu esforço e muito trabalho ao longo dos anos, e seu nome foi uma homenagem a seu filho Gessivaldo, o Valdinho. E com o tempo seu, Gessilê Pinheiro foi terminando os acabamentos até sua finalização. Nesse período vendeu grandes quantidades de bananas dos roçados da família Pinheiro, além de escoar a produção da região até Manaus. Além disso, foi prosperando e investiu novamente na compra de um motor Yanmar mais potente de 25 cavalos de força. No entanto, o barco Capitão Valdo por um período também foi fretado, e o legado do armador Gessilê Pinheiro assim seguiu nos anos 90. Viajou por um período e logo foi negociado com seu Venilce Pinheiro por uma embarcação maior que já viajava fretada na região, também chamada de Comandante Pinheiro, o Pinheirinho de Duas Toldas, embarcações que se destacou nos anos 90 e 2000 até ser substituído por outro à lenda. Anamã, distante a 209 quilômetros da capital Manaus, seus moradores lidam todos os anos com a subida das águas dos rios de forma extrema, tendo em vista que, nas grandes cheias, a cidade toda fica inundada. Conhecida como a Veneza da Amazônia, como a própria placa de boas-vindas diz, o município com cerca de 10.000 habitantes residentes, já aprendeu a viver com a subida das águas do rio Solimões, com seus moradores adaptando-se em tudo que envolve suas rotinas, principalmente no transporte. A população, que antes da subida das águas se locomovia por meio de motos, carros e bicicletas, agora utiliza botes, canoas e as tradicionais rabetas, uma espécie de canoa motorizada, típica da região amazônica. Quem antes poderia transitar a pé, durante a cheia, se não quiser molhar boa parte do corpo, depende de um desses meios de transporte fluviais e de catraeiros, ou canoeiros, que fazem o transporte de pessoas e também de mercadorias. Assim é a rotina dos moradores de Anamã todos os anos durante o verão e inverno amazônico. E assim foi seguindo seu legado o armador Gessilê Pinheiro, já com apoio e companhia dos filhos nas viagens até Manaus. Ainda nos anos 90, a família investiu em um outro casco e bem maior para atender a demanda, que também aumentava nas viagens. Ainda nos anos 90, seu Gessilê Pinheiro, após negociar o barco Motor Comandante Pinheiro com seu Venilce Pinheiro, ainda fez umas mudanças na sua estrutura e assentou um motor Yanmar de 30 HP, seguindo seu legado na linha Lago de Anamã a Manaus. Era o período de ouro da navegação. Novas embarcações maiores surgiam com potentes motores e seu Gessilê não perdeu tempo. Negociou um motor Yanmar de 60 HP,
encantado com seu som quando chegava na orla da Manaus moderna. Era um motor velho, porém com som bonito, relatou seu Gessilê Pinheiro, que foi até a localidade do proprietário, no Baixo Amazonas, para negociar. O acordo fechou com a entrada de seu Yanmar de 30 e mais uma volta em espécie. Enfim, assentaram o motor de 60 HP no comandante Pinheiro, que voltou para Manaus. O velho motor Yanmar, apesar da potência boa para sua embarcação, deu muita dor de cabeça a seu Gessilê, pois vazava óleo de tudo que era canto, afirmou ele numa entrevista. Contudo, seguiu fazendo suas viagens por um período. Os festejos de São Francisco em Anamã, no Amazonas, são uma das maiores expressões de fé da região e maior do município, e reúnem milhares de peregrinos e romeiros de toda a região do Baixo Solimões e de Manaus. A festa é realizada em torno do dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis, padroeiro do município. As celebrações incluem novenas, procissões e arraiais. A festa movimenta a economia do município, pois aumenta a movimentação de pessoas nos hotéis, restaurantes e outros serviços. Durante os 11 dias de novena, a comunidade tem a oportunidade de conhecer e celebrar a vida de seu padroeiro, tão querido, e por sua intercessão pedir as graças almejadas a Deus. O festejo de São Francisco de Assis já é celebrado há mais de 100 anos em Anamã. Começou como uma celebração familiar e hoje o tradicional festejo é conhecido em toda a região do Médio Solimões. Após um período viajando com o Yanmar de 60 HP, no então motor Pinheirinho, o armador Gessilê Pinheiro compra um motor Mercedes de 270 HP de seu Antônio Briella do Pontão, que abastecia barcos da região. Motor que era todo completo e com reversor. Além disso, seu Gessilê Pinheiro tinha pressa para se livrar do Yanmar, que dava muita dor de cabeça de tanto vazar óleo nas viagens. E não perdeu tempo. Fez o negócio com seu velho Yanmar de 60 HP, dando uma volta em espécie para seu Antônio Briella, que aceitou o acordo de venda. Seu Gessilê assentou a máquina Mercedes mais potente no barco motor comandante Pinheiro, o Pinheirinho, e seguiu fazendo suas viagens no trecho do Baixo Rio Solimões. Tempo depois, comprou um outro motor Scania, também de 270 HP rodado, de seu Leandro, que assentou no barco Pinheirinho e seguiu seu legado. E novamente, depois de um período viajando no Pinheirinho, seu Gessilê Pinheiro se encontrou com o armador Antônio Cão, proprietário do barco Príncipe da Paz, em Manacapuru, e fizeram um rolo com suas respectivas embarcações. Seu Gessilê trocou o Pinheirinho com mais uma volta em espécie pelo barco motor Príncipe da Paz, bem maior e robusto, e que tinha um reversor, que também passou por uma breve reforma, na qual recebeu o nome de Barco Motor Comandante Pinheiro, mantendo seu nome anterior. Sua máquina Scania também deu muito problemas nas viagens, e seu Gessilê Pinheiro levou a máquina para assistência na Supermarque em Manaus. Problemas do motor resolvido, viajou por muito tempo no Comandante Pinheiro, e com seus filhos aprendendo os ofícios da navegação. Viajou novamente por anos até comprar uma nova embarcação em São Sebastião do Uatumã, já nos anos 2000.
A embarcação foi levada para Anamã, onde foi finalizada depois de muito trabalho de até tirar madeira no mato. Embarcação finalizada em Anamã, seu Gessilê Pinheiro renomeou de Barco Motor Semeador Pinheiro, aproveitando metade de seu nome original. E a família Pinheiro viajou por um bom tempo nos anos 2000. Também viajou por um período, mas não atendia à grande demanda da linha. Decisão em que seu Gessilê Pinheiro teve que tomar novamente em negociar a sua nova embarcação, isso por volta do início de 2011, com o visionário da região Venilce Pinheiro, que tinha o barco iate Pinheiro III. Acordo e negociação realizada. Novamente seu Gessilê Pinheiro seguiu as viagens. O barco recebeu foi renomeado de Semeador Pinheiro, até então a maior embarcação, e a última do legado de seu Gessilê Pinheiro. O barco motor Semeador Pinheiro, antes se chamava Manuel Pereira, que posteriormente foi comprado pelo seu Venilce Pinheiro, que modificou e aumentou sua estrutura cortando ao meio, batizando de iate Pinheiro III. No ano de 2014, época de Copa do Mundo no Brasil, o armador Gessilê Pinheiro decide deixar o ramo da navegação de barco recreio. Chama e reúne os filhos, e avisa que venderá o grande barco Semeador Pinheiro ex-iate Pinheiro III, para seguir outros negócios, e na política do município de Anamã. Decisão que pegou de surpresa seu filho Carlinhos Pinheiro, que indagou a seu pai: "Pai, o senhor vai vender a embarcação que agora que estou pegando o jeito no ramo?" Seu Gessilê se surpreende e pausa na conversa, e em seguida fala: "Então é seu e a partir de agora está sob seu comando." Então é fechado a venda do barco com seu filho Carlinhos Pinheiro. E assim termina o ciclo do armador e pioneiro Gessilê Pinheiro na navegação em Anamã, e reinicia o do filho, que segue dando continuidade no legado da família Pinheiro até hoje. O armador e pioneiro de Anamã da navegação, Gessilê Pinheiro, longe da navegação, foi por 2 vezes vice-prefeito de Anamã. Foi homenageado durante a gestão de seu filho Gessimar Pinheiro, com seu nome, em uma das ruas do município, uma justa homenagem ao patriarca da família Pinheiro, que muito contribuiu para o município de Anamã com suas embarcações ao longo de 40 anos, deixando um grande legado na história da navegação da região. Hoje seu Gessilê Pinheiro, ao lado da esposa Terezinha Pinheiro, segue assistindo os devaneios da navegação e da região. Filhos, netos e amigos seguem sempre se reunindo em importantes datas comemorativas da família, junto aos seus pais, Gessilê Pinheiro e Dona Terezinha Pinheiro.